Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Aleatório Giratório. Arte é mais que um direito. Arte é saúde mental. Esse é o título de uma entrevista que eu li com a grande atriz brasileira Denise Fraga, falando sobre a sua peça de teatro Eu de Você. Nessa peça de teatro, ela tem a grandiosa ideia, parece ser mega complexa e ao mesmo tempo extremamente simples, que é subir no palco e contar histórias reais de pessoas reais. Todos nós temos histórias que podem fazer rir, que podem fazer chorar, que podem inspirar as outras pessoas, e é isso que ela faz. Ela pega uma história pessoal, e cria algo universal. E essa é uma das funções da arte: contar histórias e contar bem. Pretendo aqui, comentando algumas aspas que eu separei dessa entrevista, que eu vou deixar aqui no link também para vocês lerem por vocês mesmos, e vou fazendo meus comentários, como eu faço aqui os meus reacts de textos jornalísticos. Peço antes que você curta o vídeo, que você se inscreva aqui no canal, para que a gente possa se consolidar no YouTube falando sobre arte, falando sobre educação, falando sobre cultura e muitas outras coisas. Peço também que fique até o final, que eu tenho uma provocação que eu acho que vocês vão achar bem legal, que vocês vão gostar. Tranquilo? Tenho algumas aspas que eu separei para ir comentando e eu já vou começar com a primeira. Denise Fraga falando. Eu falava: minha próxima peça vai se chamar Eu de Você. Quero subir no palco para contar a sua história. Eu quero calçar os seus sapatos. Eu quero trilhar o que você trilhou. Eu quero olhar pelo seu olhar, conta a atriz. A Denise Fraga, ela escreveu para a Folha de São Paulo um artigo em 2018 pedindo histórias para as pessoas, que elas contassem as suas histórias e que ela ia fazer um espetáculo utilizando essas histórias. A peça de teatro começou em 2019, teve ali problemas com a pandemia, como todas as pessoas tiveram, mas a peça está a todo vapor. Vou comentar com vocês aqui, e é isso, né? Ela recebeu essas histórias e, como eu falei antes, tem esse trabalho do artista, de pegar uma história pessoal, de uma história individual, de uma história que faz sentido ali para aquela pessoa naquele contexto, e eu, como espectador, ouvindo aquela artista contar aquela história do jeito dela, eu consegui me identificar, eu consegui sentir as dores daquela história, consegui rir da mesma forma que aquela pessoa deve ter rido quando aconteceu com ela. Eu consegui me inspirar, me emocionar. Artista que consegue transformar algo individual em algo universal é realmente uma grande artista. E a Denise Fraga, na verdade, ela já tem um histórico, né? Ela já teve vários programas na TV em que ela contava as histórias reais, mostrando o nosso, é, o nosso íntimo maravilhoso, a nossa história individual, que ela pode ser incrível, maravilhosa e ser contada. Isso é a função da arte: transformar algo individual em algo universal. E ela subiu no palco, e ela está subindo no palco, né, nas apresentações dela, contando histórias reais. E a arte de contar histórias é uma arte muito antiga, é uma arte muito emocionante. Segundas aspas aqui para vocês dessa entrevista muito bonita. Essa peça me dá a chance de ver uma coisa deliciosa, que é uma pessoa dando gargalhadas e enxugando as lágrimas ao mesmo tempo. Vejo isso muitas vezes na plateia, conta a atriz. O que eu mais gosto de ouvir do público depois do espetáculo é: eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. A arte é capaz disso, é gerar essa reflexão. Como eu falei, né, a função do artista, em parte, é gerar essa reflexão sobre os seus próprios sentimentos. Uma reflexão que, sem a arte, muitas vezes a gente nem teria. A gente precisa da arte para a gente pensar mais na nossa realidade. A gente precisa da arte para ser provocado a pensar mais sobre nós. E quando a gente ouve uma história sendo dramatizada ali por um artista e que toca a gente, quer dizer que a gente tem uma ligação ali com aquela pessoa que contou aquela história. Isso cria também laços, vínculos com a humanidade, com as outras pessoas.
Vamos ali para a terceira aspa que eu separei para vocês. A nossa grande função como artista é meio dizer para todo mundo, olha como é legal. Apesar de tudo, né? De alguma maneira, olha a sua história. É interessante. Porque viver é um negócio rico, né? Viver é um negócio rico, mas muitas vezes a gente nem percebe. Muitas vezes a gente não percebe o detalhe. A gente não percebe a riqueza de um café da manhã, a gente não percebe a riqueza de um pôr do sol ou do dia a dia mesmo, né? E a nosso redor a gente está cheio de riqueza, a gente está cheio de beleza, a gente está cheio de arte. E muitas vezes a gente precisa ser provocado para olhar para isso, porque a nossa rotina muitas vezes é muito corrida e faz com que a gente não perceba, não olhe para o nosso cotidiano. O artista ele também tem essa função de nos humanizar e nos mostrar como que o nosso redor ele é cheio de coisas incríveis e a gente precisa dar uma conferida. Claro, alguém pode estar ouvindo esse vídeo e falando, tá, mas você vive numa situação privilegiada, tal. Sim, todo mundo vive situações, ou quase todo mundo, vive situações complicadas, difíceis, muitas vezes violenta. A desigualdade social é gigantesca no nosso país e a gente tem que se posicionar e tem que lutar contra isso. Aqui no canal eu falo muito contra as desigualdades educacionais, mais especificamente, mas que não estão desligadas das desigualdades sociais. Mas a arte também tem a função de falar, calma, vamos também nos embelezar da vida que a gente tem. Vamos também olhar o nosso irmão e ver a grandiosidade que são, melhor dizendo, as suas histórias, assim como as minhas também são grandiosas. A gente precisa olhar para as dificuldades da vida e lutar contra elas, mas a gente precisa também olhar a beleza e se encantar, porque senão a gente não consegue viver. A quarta aspas aqui para a gente poder comentar essa entrevista muito bonita. A pessoa que vive com arte é muito mais apta à compreensão da imperfeição humana. Portanto, ela vive melhor. Arte, arte é saúde mental, afirma. Não é que você não vai sofrer se for ao cinema, ao teatro, se ler poesia, mas você vai poder recorrer à arte. Você vai estar de braço dado com o poeta. Vai ter a cumplicidade do poeta e vai saber que vocês passaram por aquele mesmo sentimento. Só que ele teve a capacidade de te dar palavras, de dar voz às suas angústias. Quando você tem a arte, é aquilo que ela disse. Você compreende melhor a humanidade. Você sabe, você consegue lidar melhor com o ser humano. Mas não quer dizer que você não vai sofrer. Nossa, eu vou consumir arte e não vou sofrer mais. Não, isso não vai acontecer. Ou, nossa, eu estou muito feliz e vou consumir arte. Você vai continuar feliz. A questão dos sentimentos é, se você sofre e você tem a arte, você vai saber que algum artista sofreu também. Se você está muito feliz, você vai consumir uma arte que lida com o seu sentimento que você está sentindo naquele momento e vai perceber que um artista também esteve feliz pelos mesmos... compartilhou de um sentimento com você. Você vê que você não está mais sozinho, tanto na alegria, quanto na tristeza, quanto na reflexão da vida, né, na inspiração e tudo mais. O artista, o que ele faz, é como ela disse ali, vai te dar palavras, vai te dar gestos, vai te dar movimentos, vai te dar sons, para você poder interpretar melhor aquele sentimento que é seu, mas também é do outro. A arte, ela faz essa ligação, mostra que a gente não está junto. Se a gente está triste, se a gente vai sofrer, sofra, mas sofra com arte e sabe que o artista também sofreu. A gente sofre junto e a gente sofre melhor. A gente está feliz junto e a gente está feliz melhor. A vida compartilhada ela é mais interessante. E a arte ajuda isso. E as histórias populares também nos ajudam a gente pensar o mundo de forma coletiva. Não sozinho, mas de uma forma compartilhada. E isso é muito bacana. Eu fiquei muito emocionado, emotivo de ler essa entrevista. Eu imagino assistindo a peça. Desculpa.
Eu espero que a peça venha para o Paraná. Pelo que eu li, ela está em São Paulo, mas espero que ela se expanda, que ela venha para cá também. Porque, claro que eu vou querer ver. Inspirado pela entrevista e pela ideia da Denise Fraga, eu quero fazer uma provocação aqui no final do vídeo. Eu também quero contar a sua história. Eu também quero ouvir a sua história, ler a sua história e poder dar a minha dramatização, contar a sua história do meu jeito, transformando ali em algo o mais universal possível. É óbvio que o nível de diferença entre Denise Fraga e eu é gigantesco. Mas eu gostaria também de fazer esse exercício. E eu peço que você compartilhe alguma história sua comigo. Eu vou tratá-la, pode ter certeza, de uma forma extremamente respeitosa, sem citar nomes ou modificando os nomes, sem compartilhar esse arquivo com ninguém. Mas eu gostaria de ler histórias populares, de ler história das pessoas que podem inspirar, que podem fazer rir, que podem fazer chorar e compartilhar com as outras pessoas, de uma forma respeitosa, de uma forma ética. Fiquem tranquilos quanto a isso. Peço para quem puder que conte a sua história, que escreva a sua história do seu jeito, do jeito que você conseguir, do jeito que você souber, e enviar para o e-mail contato.aleatoriogiratório@gmail.com. Vou repetir: contato.aleatoriogiratório@gmail.com. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, de novo, o endereço do e-mail. Peço que você compartilhe a sua história para que a gente possa mostrar que ela é incrível, e as outras pessoas vão gostar de ver também. Eu vou começar contando uma história da minha família, uma história bem pitoresca, bem curiosa, mas que em algum vídeo, recentemente, nos próximos vídeos aí, eu pretendo gravar e compartilhar com vocês. Vou fazer aqui, se vocês me enviarem, com todo respeito, peço novamente, com carinho, as histórias de vocês. Eu vou gravar uma playlist com várias histórias populares, para que a gente possa ver que nós somos pessoas incríveis, com histórias incríveis. Repetindo aqui o e-mail, contato.aleatoriogiratório@gmail.com. Aguardo as histórias de vocês para que a gente possa rir, chorar, se emocionar, se inspirar e ver que a gente não está sozinho nas coisas que a gente enfrenta pelo mundo. Tá certo? Abraço grande, se cuidem. Peço que curtam o vídeo, que se inscrevam no canal, que compartilhem esse vídeo para que a gente possa se consolidar aqui no YouTube, falando sobre arte, falando sobre educação e tudo mais. Abraço grande, pessoal, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.